Saúdo-vos com a santa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam bem-vindos ao meu canal e seja ricamente abençoado em o nome de Jesus. Lição de número 5 para o dia 3 de agosto de 2020. Assunto da lição: libertos do pecado para uma nova vida em Cristo. Precisamos ser libertos do pecado para ter uma nova vida em Cristo Jesus. Texto áureo: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu amor com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Efésios, capítulo 2, versículo 4 e 5. Precisamos estar bem inteirados de que Deus tem bênçãos para a nossa vida espiritual. E você e eu aprenderemos muitos com esta palavra. Aqui nós podemos ver que, por meio do maravilhoso e glorioso amor de Deus, pela sua maravilhosa graça divina, fomos, na verdade, libertos do pecado, perdoados e salvos da condenação, e ainda receberemos o direito da vida eterna. Na verdade, a partir da hora que você e eu aceita a Cristo como Salvador, então nós passamos a ser vitoriosos e receber o direito da vida eterna. A palavra de Deus, ela revela que fomos libertos do pecado por meio da maravilhosa graça divina. É pela graça de Deus. Pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem de obras, para que ninguém se glorie. É só pela graça divina que nós recebemos o privilégio, porque por essa graça nós fomos perdoados e salvos da condenação eterna. Você e eu deveria ser condenado eternamente, mas pela graça recebemos este direito, esta misericórdia de ser feito filho de Deus. Assim, em Cristo Jesus, amados, nós recebemos o direito à vida eterna. Somente por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é que temos o direito a esta vida eterna. É assim que você e eu deve estar firmado na palavra, firmado na doutrina, firmado na revelação, firmado neste direcionamento de Deus para a nossa vida. Aqui na seção dessa epístola do apóstolo São Paulo, ele é muito amplo no seu conceito de libertação do pecado e de tudo quanto não agrada ao Senhor nosso Deus. E Paulo mostra aqui sobre o favor não merecido, que nós fomos perdoados por Deus, fomos salvos da condenação. Portanto, a palavra de Deus afirma: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos permanecer fiel, vamos permanecer até o final, vamos nos esforçar, com certeza a grande luta, mas agora em Cristo, com esta nova vida em Cristo, libertos do pecados para viver
uma vida nova em Cristo Jesus. O apóstolo São Paulo, ele apresenta relevantes aspectos doutrinários da salvação. Paulo, ele era especialista em nome de Jesus em soteriologia, a doutrina que explica, que ensina sobre a salvação, sua característica, seu propósito e sua finalidade, além de falar sobre o seu autor, que é nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A libertação dos pecados como um favor imerecido, ela é imprescindível. Foi o nosso Deus que nos outorgou. Portanto, o nosso Deus, ele é um Deus compassivo, um Deus generoso, a fim de que nós desfrutássemos desse privilégio de uma nova vida em Cristo. Então Deus nos estendeu a sua graça, que é o favor não merecido. Ponto de número 1. A antiga natureza morta em ofensas e pecados. A nossa natureza carnal, antes de ter o domínio de Cristo, o domínio do Espírito, era uma natureza, nós estávamos mortos, estávamos vivendo, mas praticando tudo que não presta. Então isso era morte, isso representava o pecado, e o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Nós éramos por natureza filhos da ira, estávamos, na verdade, perdidos, mas agora o apóstolo mostra que a regeneração, que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e pecados e éramos, por natureza, filhos da ira. Já pensou, meu irmão, ser filho da ira? Está como um filho da ira, uma pessoa que está sujeito a todo tipo de tristeza. Então, mas agora, libertos por Cristo, estamos vitoriosos em o nome de Jesus. A nossa condição anterior era uma condição precária, mas Ele nos vivificou, estando nós ainda mortos em ofensas e pecado. Jesus nos vivificou, Jesus nos restaurou, fomos restaurados para a glória de Deus. As nossas ofensas e pecados estavam diante do Senhor, que era a nossa má conduta, a nossa má maneira de viver, a nossa má maneira de viver a vida. Então agora, em Cristo, temos a possibilidade de viver uma nova vida, um novo homem, um novo ser, uma nova criatura. A má conduta, nós andávamos no curso deste mundo. O curso do mundo significa tudo que o mundo pratica e ensina, mas nós fomos salvos desta situação. Andava segundo o príncipe da potestade do ar. Andar segundo o príncipe da potestade do ar é estar obedecendo ao adversário. Tudo que ele mandava, você e eu fazia, mas agora nós só fazemos o que o nosso Deus manda em o nome de Jesus Cristo. Nós andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Que situação! Era triste a situação quando andávamos neste mundo, mas agora, libertos do pecado, nós vivemos uma nova vida em Cristo Jesus. Logo, é preciso manter a vida de acordo com a palavra de Deus. A nossa condição diante de Deus
era caótica e éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Mas pela graça recebemos a bênção de Deus, a vitória de Deus. Está escrito que todo aquele que crê nele não é condenado, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ponto de número 2. Vivificados pela graça. Agora, nós fomos vivificados pela graça. Isso quer dizer que nós recebemos uma ressurreição, recebemos uma nova vida, nós nascemos de novo, somos um novo homem, uma nova pessoa em Cristo Jesus, e agora estamos aprendendo com a nova vida, tudo de bom. Agora nós fomos alcançados pela misericórdia e pelo amor de Deus. Nascemos pela misericórdia, nascemos pelo amor divino que o nosso Deus dispensou sobre a nossa vida. E esta mesma razão o apóstolo Paulo queria que os irmãos compreendessem, os irmãos da igreja de Éfeso, que agora nós estamos vivificados pela graça e que alcançamos a misericórdia e alcançamos o amor de Deus e fomos vivificados pela graça de Deus. Por isso que em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, declara: pela graça sois salvos por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem de obras, para que ninguém se glorie. E ainda fomos exaltados por sua graça. A graça de Deus nos levantou, a graça de Deus nos redimiu, a graça de Deus nos sustenta, a graça de Deus. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Então, em Cristo, nós estamos nos lugares, no pódio mais privilegiado que se possa existir na terra e nos céus. O pecador passou da morte para a vida por meio da graça divina e que nos foi concedida por misericórdia, pela obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Foi o amor de Deus que nos garante a vitória, porque Deus prova o seu amor para conosco em ter Cristo Jesus morrido na cruz do Calvário por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, agora somos abençoados, fortalecidos, restaurados, amigos de Deus. Ponto de número 3. A salvação não vem das obras. Isto aí é preciso manter em mente que a nossa salvação não vem pelas nossas obras, não é por nossos méritos, não é pela nossa boa maneira de ser. Jamais. A salvação é pela graça que a salvação chega sobre nós. Então, a graça, como meio de salvação, ela chega à nossa vida. Ela inclui a libertação da morte, a libertação da escravidão do pecado, a libertação da ira futura e, ao mesmo tempo, permite ao salvo desfrutar de todas as bênçãos espirituais descritas na palavra de Deus. Portanto, meus amados irmãos, a salvação é o livramento do poder da maldição do pecado
e da morte. E também ela é a restituição do homem à comunhão com Deus. Agora fomos restituídos a ter uma vida de amizade, de amor, de comunhão com Deus, e uma bênção concedida a todos os que recebem a Cristo Jesus. Isso tudo é a partir da hora que você e eu recebem a Cristo como Salvador, então adentramos nos mistérios de Deus, no mistério das bênçãos de Deus para a nossa vida, e assim somos mais que vencedores. As obras, como evidência da salvação, não podem garantir a salvação do homem. Aqui Paulo usa duas negações para endossar a origem da salvação. A primeira expressão que ele usa é dizer que isso não vem de vós. Trata-se da salvação pela graça que provém de Deus. E a segunda afirmativa é que ele ratifica que a salvação não vem das obras. Não vem de nós, não vem das obras, mas vem pela graça de Deus, não vem pela recompensa humana. Essas afirmativas incluem a possibilidade de alguém ser salvo por esforço pessoal. Qualquer um de nós que recebemos a graça, o direito, a alegria, a felicidade da salvação, é unicamente pelo amor, pela graça de Deus. Então a salvação, ela está outorgada a todos nós, para que nós vivamos. Como a salvação é uma realidade divina, agora somos feitura sua, criados em Cristo para as boas obras. Agora somos uma nova criatura em Cristo Jesus. Uma transformação ocorreu e agora em Cristo somos uma nova criatura, e as coisas velhas já passaram e tudo se fez novo. Agora somos uma nova criatura, nascido de novo, com outra característica, com outro caráter, com outra personalidade, tudo do bom e do melhor, tudo cada vez para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Logo, a salvação, ela é graça divina por meio da fé. E também as obras não são o meio, mas o resultado da nossa salvação. Você e eu pode até praticar boas obras, mas não para conquistar a salvação, mas porque agora somos salvos por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Antes da regeneração, meus amados, éramos filhos da ira e condenados à perdição eterna. Mas, pelo ato de amor divino, por meio da sua maravilhosa graça, nós nos tornamos filhos por adoção. Essa gloriosa salvação nos foi concedida independente de nossas obras. A partir da salvação, passamos a praticar boas obras que glorificam e exaltam o nome do Senhor nosso Deus. Portanto, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Receba agora uma oração de bênção e de vitória. Nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, em nome de Jesus Cristo, intercedemos por esta vida, por este irmão, por esta irmã que está conectado agora, ligado nesta mensagem. Que ele seja ricamente abençoado em nome de Jesus e possa também desfrutar de uma nova vida, liberto do pecado e vivendo uma nova vida em Cristo para a honra e glória do nome do Senhor nosso Deus. Que Deus abençoe a todos nós
em o nome de Jesus. Recebe a tua vitória, meu irmão, toma posse da tua bênção em o nome de Jesus.